Sejam todos bem-vindos ao canal Teologando, um canal onde nós falamos acerca da teologia, das temáticas teológicas. E hoje vamos tratar sobre uma questão da pneumatologia, sobre uma questão da manifestação do Espírito no Antigo Testamento e a manifestação do Espírito no Novo Testamento, a distinção dessas manifestações. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de uma forma distinta no Novo Testamento. Vamos ver então essas manifestações. No Antigo Testamento nós vemos o Espírito de Deus manifestando de uma forma até limitada. O Espírito do Senhor enchia a pessoa, capacitava a pessoa, vinha sobre a pessoa para uma obra específica. Após o término desta obra, o Espírito se retirava. E também nós vemos que esta manifestação também era limitada na questão de uma forma de unção, porque somente três classes ou três tipos de pessoas recebiam a unção do Espírito, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Somente esses três tipos de pessoas ou classe recebiam a unção para operar no Espírito. Somente essas três classes. Então aqui nós vemos a manifestação no Antigo Testamento de uma forma limitada. O Espírito vinha, capacitava a pessoa para exercer a certa função, e após exercer uma certa obra, o Espírito se retirava. Já no Novo Testamento nós vamos ver a manifestação distinta, porque se nós olharmos para o Antigo Testamento, havia promessa onde o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Interessante que quando Pedro se levanta no dia do Pentecoste, ele vai fazer alusão, citação à mensagem de Joel no capítulo 2, versículo 28, dizendo que a profecia tinha se cumprido ali, aonde o Espírito seria derramado sobre todos aqueles que creem, todos aqueles que acreditam. Hoje nós temos a manifestação do Espírito de uma forma geral, não apenas de uma forma limitada, de um certo tipo de classe de pessoas, não. Todos aqueles servos e servas, tanto filhos e filhas, todos agora podem receber esta manifestação do Espírito, esta manifestação de uma forma do Espírito sobre. Interessante que no Antigo Testamento nós vemos o Espírito ir capacitar alguém e ir embora. Hoje no Novo Testamento não. Hoje o Espírito, ele habita conosco. Hoje o Espírito habita conosco. Como é importante nós sabermos dessas verdades. O Espírito do Senhor hoje habita dentro de nós. Então nós temos o acesso ao Espírito, a capacitação do Espírito. E o Espírito veio também à igreja não somente para habitar, mas também para capacitar, para dar-nos dons espirituais, dons de profecias, dons de cura, enfim, os dons espirituais. O Espírito do Senhor está na igreja, está no seio da igreja, para capacitar a igreja para o serviço. Atos 1 e 8 diz que o Espírito viria, e quando o Espírito viria, ele nos capacitaria de virtude ou de poder. O Espírito do Senhor está na igreja, capacitando os crentes para receber o poder. E este poder não é limitado. Este poder agora está permanente na vida daquele que crê. O importante é nós entendermos que o Espírito agora foi derramado e nós podemos receber a manifestação plenária do Espírito, ser cheio do Espírito, ser conduzido pelo Espírito, receber os dons do Espírito, frutificar no Espírito,
Tudo isto agora é as manifestações do Espírito no Novo Testamento por intermédio da igreja. O Senhor nos deu esta oportunidade após o sacrifício de Cristo na cruz. Agora o Espírito passou a operar sobre todos e sobre aqueles que creem como o corpo de Cristo na terra. Como é importante nós termos esta ciência de que agora a manifestação do Espírito não é limitada, ela é ilimitada, ela é plena, é plenária. Ele quer encher a igreja do seu Espírito. Estamos vivendo a última hora da igreja. Temos esta certeza e convicção até de uma manifestação escatológica do Espírito, porque Pedro disse que os últimos dias o Espírito iria manifestar na vida do crente. Tanto também, não somente Pedro, em Atos 2, nós vemos também no livro do profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria. Então estamos vivendo de uma forma plena a escatologia bíblica. Estamos no tempo do fim e a manifestação do Espírito é sobre todos aqueles que creem e recebam os dons do Espírito. Por isso que é muito importante nós termos esta ciência, este conhecimento acerca da manifestação, da distinção da manifestação do Espírito no Antigo como no Novo Testamento. Então eu deixo essas palavras de reflexões no nome de Jesus. Fique com Deus, em nome